Shalom, shalom, amigos na fé e visitantes do canal. Vamos iniciar mais um estudo em torno da palavra do Eterno nosso Criador. Por esse vídeo estudo, eu falarei sobre a diferença do Deus da Bíblia e do Deus do Alcorão. Serão os mesmos? O Espírito do Ser Supremo, que cremos como Criador dos céus e da terra da Bíblia, seria o mesmo Espírito daquele Ser Supremo que fala ou revela o Alcorão? Isso que vamos confirmar nesse estudo. Algumas pessoas falam no mundo que muitos são os caminhos que levam a Deus, né? Porque muitas religiões e seitas e crenças falam em Deus. Porém, nem todas falam conforme as Sagradas Escrituras. Elas podem acreditar no único Deus. Porém, o único e verdadeiro Criador que as Sagradas Escrituras revelam, ele contesta algumas afirmações e crenças das religiões, como práticas também. Seria ele o mesmo ser que elas veneram? Na consciência das pessoas, sim. Porém, aí é onde está a armadilha de muitas religiões, inclusive o Islã. Muitos querem dizer que o Alá do Islã é o mesmo Deus da Bíblia ou das Sagradas Escrituras. Porém, não é. O Alá do Islã não é o mesmo Deus da Bíblia ou das Sagradas Escrituras. No livro de João, no capítulo 8, versículo 44, onde está escrito: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esta passagem foi uma passagem onde os fariseus e saduceus, os religiosos da época do tempo de Jesus, e Yahushua, o Messias, eles estavam o criticando e não aceitavam o que ele falava, pois ele falava só a verdade. E neste contexto ele diz que o diabo é pai da mentira e fala do que lhe é próprio. Consequentemente, esse espírito chamado diabo ou Satanás, que pode ser interpretado como acusador ou caluniador ou oponente, inimigo, esse espírito, ele quer se passar por Deus às vezes, porque ele quer ser adorado. E isso em várias religiões. Porém, ele não vai usar totalmente as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras falam contra ele, como nessa própria passagem que lemos, ou acabamos de ler. Ele vai usar algumas passagens para se intitular o verdadeiro, o único Criador dos céus e da terra, a quem o nosso Salvador testificou e deu testemunho. E como pode provar isso? De uma forma bem simples. Lemos aqui que o nosso Salvador, ele disse que o diabo, ele fala do que lhe é próprio, da mentira. Ele profere a mentira porque é próprio dele. Por isso é considerado o pai da mentira. Agora, no Alcorão, existe uma palavra que se chama taqiya, no árabe, que para eles, para os muçulmanos, funciona como uma mentira sagrada, onde, se for necessário se proteger e fingir que está
crendo em um outro Salvador ou em um outro Deus, eles podem mentir, ou até mesmo para perseguir e matar os infiéis. Quem são esses infiéis? Aqueles que não aceitam o Alcorão como a verdade e o Alá deles como o único e supremo Criador. Porque o Alá deles é também, para eles, o único e supremo Criador. Porém, o Alá deles não tem um filho chamado Yahushua, ou Jesus de Nazaré, como a maioria conhece. Eles acreditam em Jesus como um profeta, simplesmente, e não como filho de Elohim, ou aquele que revela a imagem do Deus invisível, ou a imagem do Pai Celestial. Como ele mesmo disse a Filipe. Filipe outra vez pediu a ele que mostrasse o Pai, que bastaria. Mas ele disse, mas Filipe, estou há tanto tempo convosco que dizes, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê um Pai. Quando ele disse isso, ele estava se revelando como a imagem do Deus invisível. O Alcorão e os muçulmanos não aceitam isso. Por quê? Porque no Alcorão, além de falar de Jesus, falam de um outro personagem chamado Mahdi. E para eles, o Mahdi está acima de Jesus Cristo, ou de Yahushua, para falar o seu nome verdadeiro em hebraico. E na fé bíblica das Sagradas Escrituras, não existe outro Messias ou outro homem que seja maior que o nosso Salvador Jesus Cristo. Não existe outro ser ou outro homem que seja maior que o nosso Yahushua HaMashiach, o Messias de Israel. Não existe. Porém, no Alcorão, eles apontam para um personagem que é maior que ele. Seria o mesmo Espírito de Deus? Seria o mesmo ser que cremos? Seria como falam por aí? Que Deus é o mesmo? Que vários caminhos levam a Deus? Ao mesmo Deus? Ou ao único Deus? Não. Tanto que o Alcorão persegue todas as religiões que não aceitar o Alá deles como supremo e único Deus. Para eles, são infiéis. O Deus deles, o Alá deles, profere mentiras e propaga mentira entre eles. A taquia como legalidade para mentir se for preciso. E como o nosso Salvador falou, como lemos em João capítulo 8, versículo 44, o diabo que é o pai da mentira não é o nosso Criador, porque o nosso Criador só fala a verdade, e nele não existe trevas nenhuma. O nosso Salvador também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ou seja, ele se manifestou como a própria verdade, em carne humana. A palavra pelo qual foi criado os céus e a terra. Porém, no Alcorão, o ser que eles dizem ser supremo, tolera a mentira e ensina eles a mentirem. E até agora você já pode concluir, se o mesmo Espírito do Criador que cremos, que está nas Sagradas Escrituras, sobre ele, como único e verdadeiro, você pode perceber se é o mesmo Espírito ou não. Pois aquele Espírito, o qual inspiraram homens a escrever o Alcorão, ele não confere com o mesmo Espírito das Sagradas Escrituras. Então não podemos dizer que é o mesmo Deus. E também não podemos acreditar no que falam na mídia, que é o mesmo Deus, porque não é. Então, cuidado com o Alá deles, porque o Alá deles não é o Espírito Santo, Criador dos céus e da terra. E que o Eterno nos repreenda, no nome de Yahushua HaMashiach, porque tanto o Messias de Nazaré,
como o Elohim de Israel, não proferem mentira nenhuma. Porém, existe um ditado no mundo que adora o único Deus, ou o verdadeiro Deus. Porém, sabemos, e a própria política islâmica, ou religião islâmica, que possui o Alcorão como Sagrada Escritura, afirma que não existe outro Deus senão o Alá deles, e que Maomé é o seu profeta. Porém, não encontramos Maomé nas Sagradas Escrituras. Agora, se formos analisar a vida de Maomé, veremos nas Sagradas Escrituras da Bíblia que Maomé é um falso profeta. Por quê? Porque o que ele ensinou não corresponde com o que as Sagradas Escrituras dos santos profetas da Torá e da Brit Hadashah do Novo Testamento ensinaram. Por quê? Porque através de Maomé, o profeta sagrado do Islã, que eles acreditam que foi o último profeta depois de Jesus Cristo, ou o último profeta abraâmico, porque Ismael, o pai da nação árabe, ou da etnia árabe, foi filho de Abraão. Consequentemente, aprendeu sobre o único e verdadeiro Criador. Porém, com o passar dos anos, o povo árabe se distanciou do verdadeiro Criador. Verdadeiramente o eterno Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoou Ismael. Porém, quando chegou no ano 571 aproximadamente, quando surgiu o profeta Muhammad, que é conhecido como Maomé, ele, através das suas atrocidades demoníacas, inspirações demoníacas, surgiu o que chamam de Alcorão. 571 a 630, 640, após a morte do Maomé. Surgiu então a escrita do Alcorão, baseando-se na vida espiritual de Maomé, que foi totalmente diabólica e demoníaca, conforme as Sagradas Escrituras que conhecemos. Por quê? Porque um dos ensinamentos do Alcorão, a garantia de ir para o paraíso, em quase todo o Alcorão, é que a pessoa deve ser morta pela causa, ou morrer pela causa, em suicídio, ou matar alguém que seja infiel, não aceite o Alcorão, ou Alá como o único Deus, e Maomé como seu profeta. Essa é a garantia de ir para o paraíso que o Alcorão ensina. Matar os infiéis que não aceitam sua religião, ou ser suicida para que outros morram. Essa é a garantia de ir para o paraíso. O que é diferente das nossas Sagradas Escrituras, deixada pelos apóstolos e pelos profetas da Torá, do Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? Qual é a nossa garantia de salvação? Ou de ir para a vida eterna, ou o paraíso do eterno Criador? É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, Yahushua, o Messias, que morreu e ressuscitou em um corpo físico glorificado. Mais uma vez eu pergunto, eles acreditam no mesmo Deus? Não. Porque o que as nossas Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento ensinam é totalmente diferente do que ensina o Alcorão para ter vida eterna ou ir para o paraíso. Não estou falando contra todos os árabes ou pessoas de etnia árabe, pois o nosso Salvador Jesus Cristo, Yahushua o Messias, ele veio para salvar todos que se perderam, todos que pecaram e foram destituídos da glória do Eterno.
independente de raça ou etnia. E até um árabe, uma pessoa árabe, que nasceu ouvindo sobre o Alcorão, mas talvez, por misericórdia do Eterno, nunca se atentou firmemente nele, ele possa ouvir a voz do bom pastor, Yahushua, o Messias de Israel, o Messias do mundo todo, o único e verdadeiro Messias e Salvador, Filho do Eterno, Filho do Criador, Filho de Deus. E assim se arrepender de seus pecados e seguir os seus ensinamentos. Porém, o que ensina o Alcorão não é de procedência do Espírito Santo, do Eterno nosso Criador. É de procedência maligna e do espírito do anticristo, da apostasia. Por quê? Porque o que ensina o Alcorão, a exemplo da Bíblia, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo do Eterno nosso Criador, por seus santos profetas e apóstolos. Porém, o Alcorão foi inspirado pelo Espírito do maligno, para enganar um povo, e enganar o mundo. Por que eu me referi à apostasia anticristo ou antimessias? Porque no Alcorão está prometido que virá um profeta, tipo Jesus, porém que promoverá adoração a um que é maior que ele. E esses dois que o Alcorão promete, na nossa Bíblia, não é o nosso Salvador, muito menos o nosso Criador. Porque o nosso Messias jamais promoverá adoração a outro homem, mas ao nosso Pai Celestial. Então, esse Jesus que eles prometem no Alcorão que virá, que promoverá adoração a outro, na nossa Escritura, na nossa Bíblia, está revelado como falso profeta e a besta. Vamos ler então como é que está na nossa Bíblia. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, temos o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou Elohim, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui temos o apóstolo Paulo exortando sobre a manifestação da apostasia e do anticristo, ou do antimessias, que vem antes do verdadeiro Salvador, o Rei dos Reis, que vem antes da vinda gloriosa do nosso amado Salvador, o Rei dos Reis. Aqui o apóstolo Paulo exorta que esse homem do pecado se levantará contra tudo que é objeto de culto ou adoração. E no mundo temos várias religiões. Algumas, elas se toleram entre si. Porém, a religião do Islã não tolera a fé das outras religiões. Muito menos a fé do cristianismo e do judaísmo, porque estão baseadas nas sagradas escrituras da Bíblia. Muitos podem dizer que é uma religião de paz e de amor, porém não é o que o Alcorão ensina. E vocês verão que não tem nada a ver com o que ensina as nossas sagradas escrituras da Bíblia, ou do único e verdadeiro Deus, que aprendemos ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ser o Deus de Jesus Cristo, nosso Salvador. E para você começar a entender e se familiarizar com o que ensina essa religião do Islã, eu vou ler mais uma escritura para você, do livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Aqui temos um personagem que a Bíblia chama de falso profeta. E depois que ele opera sinais no mundo inteiro para conquistar a fé de milhões,
está escrito que ele concede espírito a uma imagem. Vamos ler. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Com que se parece? Nenhuma religião atualmente tem como meta matar todos aqueles que não sigam sua doutrina. Porém, o Islã, independente das suas facções, se xiitas, jihadistas, todos têm o mesmo Alcorão, e lá ensina que os infiéis, aqueles que não aceitam Alá, ou Maomé como seu profeta, e não adorem o que eles querem que adorem, está escrito no Alcorão que devem morrer. E aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, temos que todos aqueles que não adorarem a imagem da besta deverão ser mortos. Nenhuma outra religião ensina isso no mundo, a não ser o Alcorão. E eu vou falar um segredo para você, e não se escandalize. E você que é árabe, também não se ache condenado, porque você também tem direito à vida eterna, se aceitar o nosso Salvador, o Messias de Israel, que não é só para Israel, mas para o mundo todo. Porém, acima dele não existe outro homem. E se você se arrepender de seus pecados e aceitar o seu sacrifício, a sua morte, aquele ato que ele fez de derramar o seu sangue para que você viva e não morra, você será perdoado. Se você crê em seu coração que ele é o Filho do Eterno, o Filho do Deus vivo, o Filho de Elohim. Porém, o Islã é a besta que as nossas sagradas escrituras revelam. E como o Alcorão deles ensina que virá um profeta que vai promover a adoração a outro, realmente virá. Porém, a nossa Bíblia diz que ele será um falso profeta e vai promover a adoração à imagem da besta. E como eles já fazem, matam todos que não aceitam o Alá deles e não seguem sua religião. Através do ISIS ou Estado Islâmico, chegará o tempo que se cumprirá essa palavra do livro de Apocalipse. Eles farão que sejam mortos todos os que não adorem a besta deles, seja qual for a imagem que façam, porque está escrito que a imagem da besta falará e ordenará a eles que matem todos aqueles que não a adorem. Agora pense como 2 mais 2 é 4, tão simples como 2 mais 3 é 5. Qual é a religião que ensina, ou o livro que ensina a matar todos aqueles que não adorem aquele que eles querem? Não é a Bíblia, nenhuma outra religião pagã. Nenhuma religião no mundo ensina isso, a não ser a religião do Islã e o Alcorão, seu livro sagrado. A paz do Eterno a todos.